Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. O que mais são do Nossa Área. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Vamos juntos até às 12h30, trazendo todas as informações para você do time do seu coração. E já girando o timaço de Carlos Batista nessa segunda-feira, com a primeira manchete da equipe do Guarani. Chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo certo e por aí? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Ainda na expectativa de um anúncio por parte da diretoria. A situação de Regis, ninguém sabe o que vai acontecer. E o Bidu, como disse o presidente Ricardo Moisés, é uma moeda de troca. O destino pode ser o Fortaleza. Júlio. E atualiza todas as situações envolvendo o Guarani. Já, todas as informações da Ponte Preta, que anunciou Moisés Ribeiro como primeiro reforço. Está muito perto de anunciar mais 2 reforços, incluindo o volante Matheus Jesus, que será emprestado pelo Corinthians até dezembro de 2022. A opinião do Nossa Área nesta segunda-feira com Carlos Henrique, o Bate Pesado. Um abraço para você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, bom dia a todos. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Ainda repercute de uma maneira gigantesca a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno. Investimento alto, resta saber como será o dia a dia, o modelo de operação, mas provavelmente o Cruzeiro, a gente já sabia disso, mas agora a confirmação que virá muito forte para a temporada de 22. Os destaques aqui do Nossa Área desta segunda-feira, que tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Pessoa, timaço técnico de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique, comando de esportes de Carlos Batista, e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Muito bem, amigos da Bandeirantes, eu quero falar agora da Campinas Celulares. O seu celular molhou, quebrou, trincou? A Campinas Celulares consertou. É a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Se o seu aparelho precisa de reparos, eles resolvem para você. E tem também acessórios eletrônicos para smartphones, tablets e muito mais. Em Campinas, no Cambuí, no Supermercado Enxuto, no Campinas Shopping, no Shopping Dom Pedro, no Dalbem Barão Geraldo, Dalbem Mansões Santo Antônio, Dalbem Valinhos, no centro de Indaiatuba e também no centro de Sumaré. Em Sorocaba, no Iguatemi Esplanada e também no Shopping Cidade. Em Mogi Guaçu, no Shopping Buriti. Em Limeira, no Limeira Shopping. Bragança Paulista, no Shopping Garden Bragança. Em São João da Boa Vista, no Boulevard Vista. E também em Tupéva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares você também, a partir de R$100 mil, com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Celulares Franquias. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça.
o parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Ao começar o ano novo, que tal dobrar os joelhos e agradecer a Deus por estarmos vivos? Que o ano seguinte seja brilhante e que o ano velho leve consigo todos os momentos tristes e negativos que vivemos. Que o seu sorriso continue bonito, que os seus olhos brilhem mais e que sua capacidade de amar chegue ao auge. Que seu novo ano seja preenchido com novas aventuras, realizações e aprendizados. Embora não seja capaz de voltar ao passado para fazer um novo começo, agora podemos começar a fazer um novo final. Feliz 2022, com muitas realizações. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra.
o melhor pastel. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá com informações do Guarani. Repórter Marcos Luiz está chegando aqui no Nossa Área para contar tudo do Bugre. Está iniciando mais uma semana pensando em 2022, Marquinhos. É verdade, Júlio. Pelo menos a gente vai tentar, né, contar tudo no que se refere à equipe do Guarani, porque está tudo guardado às 7 chaves. Diretoria até agora não anunciou renovações de contrato. Aliás, o Pablo, né, deve mesmo deixar a equipe do Guarani. Ele que participou com a gente um papo legal na última semana, não foi procurado, né? Teve aquela conversa com o Michel, mas não evoluiu, e o Pablo tem outras propostas, pode deixar a equipe do Guarani. Regis, esse é o caso mais complicado que a diretoria do Guarani tem para resolver. A questão salarial, o jogador, você sabe muito bem que ele mora, né, aqui na região, ele tem residência fixa em Campinas. Então, talvez usando deste artifício, né, a família, aquela coisa toda, o Guarani o convença e o atleta permaneça na equipe para a disputa da próxima temporada, mas até agora nenhuma situação. Aquele ditado, viu, Júlio, que disse o presidente Ricardo Moisés na última entrevista, que não vai fazer nenhuma loucura, isso permanece, né? A diretoria tem essa filosofia e não vai atingir aquela marca aí dos 3 dígitos para algumas contratações, a não ser essa questão aí que envolve o Regis, mas ainda não temos nada definido. E você se lembra também que o próprio presidente falou que o Bidu é uma moeda de troca, né? O Guarani tenta fazer dinheiro não somente com o Bidu, mas também com o próprio Matheus Ludic, jogadores, revelações da equipe do Guarani, das categorias de base. E sobre o Bidu, a informação é que o atleta pode desembarcar em Fortaleza para a disputa da próxima temporada. O Guarani, você sabe que tem um percentual, é 60 e 40, né? Vamos deixar claro. 60 e 40. 60 Guarani, 40 investidor. É a situação que envolve Bidu. Você também se lembra, Júlio, que há uns 20 dias, acho que mais ou menos isso, eu trouxe aqui uma informação que o Bidu teria confidenciado a alguns amigos que não iria ficar em Campinas, independente da entrevista que ele acabou nos concedendo, né? Muito bem orientado, o CH falou, ó, bem assessorado, orientado, entrevista protocolar, e o Bidu pode ir para o Fortaleza, hein, Júlio Nascimento? Pois é, temos alguns debates aí, né, com o CH agora, Bidu, Pablo saindo, a situação do Regis, e antes de passar para o CH analisar tudo isso, Marquinhos, eu estava dando uma passada de olhos... Aê! No boletim informativo diário, nosso querido BID, da CBF, que é o sistema que registra, né, Marquinhos, os contratos, né? É verdade. E ali, de repente, uma renovação com o Diogo Matheus, contrato aí agora até o final do ano que vem, é isso mesmo? Isso, né? Tinha já a possibilidade do Diogo ficar no Guarani para o Paulistão. O contrato dizia isso, né? O Diogo iria ficar no Guarani para a disputa do Paulistão. E aí teve a prorrogação até o final do Campeonato Brasileiro, Júlio. Vamos lá então, CH, vamos fragmentar aqui o boletim do Guarani, as informações trazidas pelo Marcos Luiz. Primeiro, por aquilo que já está concreto, aquilo que já é um fato. Saída do Pablo. Pablo teve 2 temporadas no Guarani, 80 jogos, não entrou no acordo aí, como citou o Marquinhos, com a diretoria do Guarani e vai buscar agora um novo clube para 2022, CH. O que tem de concreto é só saída praticamente, né, Júlio? Saiu o Thales, saiu o Sávio, o Júlio ainda não renovou, o Regis vai ser difícil segurar, o Pablo não fica. A gente sabia que efetivamente isso poderia acontecer, mas por enquanto, e a gente tem que ter um pouco de paciência porque o pessoal está trabalhando, por enquanto as notícias não são boas. Se a maioria da base do time sair, fica mais difícil, né? Eu pelo menos acreditava que a base, né, espinha dorsal do time ficaria. Ainda restam algumas tentativas,
Não dá para dizer que a situação ficou complicada, mas já preocupa, Júlio. Já preocupa, porque no caso do Regis, a queda de braço aí vai ser difícil de vencer. O Pablo, eu entendo ser um jogador extremamente coringa e importante. O Guarani não vai conseguir ficar com ele, já perdeu o Thales. Então, por enquanto, as notícias não são boas, mas aquilo que eu tenho adotado para os times de Campinas, eu vou repetir. Tem que ter um pouco de paciência, porque o pessoal está trabalhando e o mais importante, claro, evidente que não vai ser montado um time fraco, não é isso que eu estou dizendo. Mas, em primeiro lugar, é manter o planejamento financeiro, para, em cima do planejamento financeiro, trabalhar com um grupo de jogadores da realidade do Guarani. Existe a máxima do ideal e do possível. Por enquanto, o Guarani está lidando com o possível, está fazendo o possível. E eu acho que está correto. Ô, Júlio, só para ainda falar um pouquinho mais da questão aí do Pablo, né? Sim. Perdoe. Do Bidu, o próprio presidente disse que quer fazer dinheiro, né? E o Pablo, nessa questão aí de ir para o Fortaleza quer empréstimo e o Guarani quer fazer caixa, né? Então a negociação pode dizer que está emperrada nesse aspecto aí, né? O Bidu, né? O Bidu, o Fortaleza está interessado. No ano passado, Marquinhos, a gente até conversou em off sobre isso, porque eu recebi de uma fonte muito segura, mas como a negociação não avançou, acho que a gente não lembra se a gente falou sobre isso no ar. Mas que um time dos Estados Unidos estava muito interessado no Bidu. Só que a gente falou sim. Falamos. Né? Só que a cláusula internacional do Bidu é muito alta. É uma cláusula, assim, que não se justifica por aquilo que o Bidu apresentou. Apesar de um jogador jovem, de muito potencial para o futuro, o valor internacional de cláusula contratual é muito grande. Então, esse time dos Estados Unidos tentou um empréstimo do Bidu pagando menos, mas o Guarani adotou justamente essa tática, essa justificativa. Olha, a gente quer dinheiro com o Bidu, é o nosso principal passivo. É um jogador que pode render um dinheiro que vai ajudar muito o clube. Então o Guarani, naquele momento, não quis o empréstimo, que é justamente o que está acontecendo agora. O Fortaleza quer o empréstimo. Só que tem um problema aí, hein, Marquinhos? O contrato do Bidu, salvo engano, vai até março de 2023, certo? Isso, exatamente. Estou fazendo de trás para frente, março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro. Então, depois de setembro, o Bidu poderia assinar um pré-contrato, certo? Com qualquer time. Certo. Depois de setembro de 22. Não sei não, hein? O Guarani tem que analisar, além de tudo, CH, todo o contexto, valores, planejamento de 2022, elenco, montagem de elenco, a importância do Bidu. Tem que analisar também que o Guarani tem aí, mais ou menos, 9 meses para conseguir uma grande venda. Eu diria até 6 meses, né? Porque, de repente, um time interessado no Bidu, se chegar lá em julho e souber dessa informação que ele pode assinar um pré-contrato depois, nem sei se esse time se interessaria em comprá-lo por um valor tão alto. Então, o Ricardo Moisés e toda a diretoria do Guarani, CH, tem que colocar tudo isso na mesa para definir o futuro do jogador. Eu me lembro bem da história do Kaká quando saiu de São Paulo e a coisa foi se arrastando e, no fim, o São Paulo acabou vendendo o Kaká por uma cifra muito abaixo do mercado, mas pelo menos ficou com alguma coisa. Não adianta o Guarani ficar fazendo braço de ferro, endurecendo muito, porque vai acabar perdendo o jogador de graça. Então, de repente, eu estou aqui à distância, não sou eu que pago conta, não sou eu que decido, é com a pequena informação que eu tenho. De repente, com o Fortaleza, fazer um câmbio com uma quantidade, o câmbio é troca, trazer algum jogador interessante, uma parte em dinheiro, o ideal seria vendê-lo, mas no mercado interno eu duvido que tenha um time que tenha dinheiro para pagar a multa do Bidu, mesmo a nacional. Internacional, então, é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Então tem que ter rapidez e sensibilidade, porque, bem observado por você, qualquer endurecimento nesse momento, pouco pensado, pode significar na frente perder o jogador de graça. Ô, Júlio. Pois não? Chegou agora a informação, né? Obrigado, passarinho. Um abraço para você. A gente vai se encontrar ainda antes do final do ano. Do zagueiro Léo Santos, hein? Do Corinthians. Onde está o Léo Santos? Estava emprestado ou ele nem jogou no Corinthians, Júlio? Zagueiro Léo Santos do Corinthians? Tempo que eu não vejo o Léo no Corinthians, hein? Faz muito tempo. Vou só dar uma olhada aqui, Marquinhos. Porque o Léo teve uma lesão grave
recentemente, chegou a ser emprestado pelo Corinthians também, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Léo Santos, zagueiro, 23 anos, sub-23 do Corinthians, está no sub-23 do Corinthians. Esteve recentemente no Fluminense. Tá. Esse é um nome aí? É um nome que a gente acabou de receber a informação e o Leandro Bolles deve confirmar novamente, né? O Ian Carlo, que se machucou na estreia, não jogou pelo Guarani praticamente, está indo para o 15 de Piracicaba, viu, Júlio? O CH, o Guarani está adotando a mesma estratégia, né? A mesma estratégia do começo do ano, de remontar o elenco praticamente, porque assim, todos os jogadores importantes do Guarani, nós temos monitorado as... O problema é que nem sempre o raio cai no mesmo lugar, né, Júlio? Exato, é um risco, né? É uma aposta. A aposta nada mais é do que o quê? Você apostar na tentativa de que vai dar certo, mas tem os riscos, né? Quando você faz um jogo, né? Hoje a aposta esportiva, por exemplo, está em alta. Você faz ali o seu jogo, aposta no time tal, confiando que aquilo vai dar certo. Mas aí às vezes não dá, entendeu? Por isso que é uma aposta. Então o Guarani está indo nesse mesmo planejamento, CH, até pensando no lado financeiro. A nossa grande expectativa ainda é a situação do Regis, que interessa ao Curitiba, mas o Marquinhos tem dito aí, esses nomes, por exemplo, são nomes que não estão valorizados no mercado. O Léo Santos, por exemplo, foi para o sub-23 do Corinthians porque não tinha espaço lá para os jogadores novos que o Corinthians tem subido no sistema defensivo, mas o torcedor bugrino está preocupado, CH. A paciência que eu tenho pedido nos meus comentários é que isso a gente sabia que ia acontecer. O time foi bem no Campeonato Brasileiro, todo mundo se valorizou. O Guarani não vai receber mais dinheiro, a não ser que avance muito na Copa do Brasil. Mas, teoricamente, o planejamento financeiro é o mesmo desse ano. Isso significa trabalhar com uma folha de pagamento enxuta. Esse ano deu certo? Deu. Pode acontecer de novo ano que vem? Pode, claro que pode, né? E eu não deixaria de adotar uma política de responsabilidade financeira pelo risco, não. Porque é pior, cara. Você faz loucura, contrata jogador aí, pagando 3 dígitos, depois você vai arrumar outro tipo de problema. Então, o ideal seria manter uma base. Me parece, não sei ainda, isso tá especulativo ainda, mas vai ser difícil o Guarani conseguir. Então, esse risco é o que tem para hoje. Não tem o que fazer, a não ser que surja dinheiro. Então, não adianta a torcida se iludir, porque o dinheiro não cai do céu. E não existe mecenas mais. Não existe mais isso. Então, o Guarani já há algum tempo, na batuta do Ricardo, tem adotado esse critério. E isso impacta direto nas escolhas dos jogadores. Então vai chegar jogador aí, muito jogador desconhecido, jogador pouco rodado, né? Tem o Léo aí que pode vir, o zagueiro citado pelo Marquinhos, aí um aqui, outro ali. Vai ter um ou outro experiente? Vai. Mas a base vai ser de jogadores aí que estão disponíveis no mercado, que vai depender muito do Michel Alves, do Ricardo, do conhecimento do Guarani e também da criatividade e relacionamento, para poder construir um elenco competente. O Daniel, apesar de estar viajando, isso não significa muita coisa hoje, com toda a internet, globalização, essa coisa toda, está acompanhando o trabalho. Eles devem ter lá lista A, lista B, lista C, lista D, né? O Guarani tem um competente departamento de análise de desempenho que com certeza está entregando para o Michel, para o Ricardo, uma lista gigantesca de nomes interessantes, cada um com a sua característica. O ideal, principalmente na parte financeira, é não montar um time novo por campeonato. Isso custa dinheiro. Apesar de sair, se acaba contrato daquele, mas custa dinheiro, não é? Alguma coisa que você quer trocar. O ideal é manter a base, mas não tá, por enquanto não está sendo possível. E não adianta a gente ficar aqui batendo a marreta, porque essa é a nova realidade do futebol brasileiro. Quem não trabalhar com responsabilidade na frente vai se arrepender. Rapidinho aqui, só registrando, viu, Marquinhos, algumas participações dos nossos ouvintes. O Fábio perguntou do Valber, né, o zagueiro que estava no Vasco, foi para o Novo Horizontino, até respondi aquilo internamente, mas... A gente falou na sexta-feira isso, né, Júnior? Para o ouvinte que do Guarani ainda que não sabia que o Valber foi para o Novo Horizontino, fica aí então a informação. E ele perguntou também do Bruno Mendes, né?
O Bruno Mendes hoje, né, Marquinhos, apesar de estar no mercado, é mais uma questão de desejo da torcida do que propriamente uma negociação existente, né? E precisa muito ver a questão do Bruno Mendes, o desejo do jogador, o que ele quer fazer. Embora ele tenha sido visto ali na Lagoa do Taquaral, essa coisa toda, mas isso não significa muita coisa, né, Júlio? Ele tem residência fixa em Campinas. O Felipe do Bonfim, nosso parceiro com várias perguntas, está perguntando se o Maxwell tem contrato, o Marquinhos já disse que tem. Pergunta aqui da situação do Índio e do Andrigo, como andam as renovações desses dois jogadores. O Índio deve ficar. O Andrigo ainda permanece na mesma questão, Ju. E se você tem conhecimento de algum interesse no Shailon, tá dizendo que aqui que é bom de bola. O Guarani sempre namorou o Shailon, mas nunca deu em casamento. Sempre que fica aquela história, não vai ser aproveitado, o São Paulo vai emprestar, surge o nome, mas não tá na lista. Não, pelo menos até agora não tem nada na lista do Guarani sobre o Shailon. Maravilha. Bom, Marquinhos, agradecendo a sua participação mais uma vez. Todos os momentos monitorados, cada passo do Guarani você está acompanhando para trazer aqui para o nosso ouvinte a montagem do Bugre para 2022, certo, Marquinhos? Vou falar um negócio para você. A época que o repórter mais trabalha, você sabe bem disso, né, Júlio? É complicado, hein, Marquinhos? Essa época que pré-natal... Fácil, como diz um amigo meu, a rapadura é doce, mas não é mole. Como diz... Esse pré-natal, que não é o pré-natal da gravidez, né? É o pré-natal, pré-data do Natal aqui. É complicado, porque os times geralmente se movimentam a partir do dia 26, 27, mas a gente está tentando apurar aqui as principais informações para o torcedor da Bandeirantes. Eu vou usar outro ditado, que esse aqui o CH conhece o autor, o nosso Luiz Inácio, não o ex-presidente, né? Luiz Inácio, que foi operador técnico da Rádio Globo, hein, CH? Ele falava assim, ó, quem pensa como minhoca, jamais vai ser cobra. Ô, Júlio... Oi, CH. Eu ouvi muito o Luizinho falar isso. Ele o pior do Luizinho, ou melhor, era a viagem. Ele não tinha limite na velocidade, não. Luizinho, vamos aonde? Ribeirão Preto. Pô, o jogo é 6h, ele saía meio-dia, chegar a lavar 1h30. Era terrível, cara. O Luizinho tá aposentado. Eu vou falar isso, aquela tupi que voava, hein, CH? Meu Deus. É o seguinte, eu não falei sobre o Diogo. Essa renovação por parte do Guarani do Diogo é uma boa notícia, viu? Agora o lado direito fica com o Ludic, ele ali, fica completo. Eu sei que ele não terminou em alta porque ele machucou, mas ele é um bom jogador e é uma sinalização positiva de jogadores que o Guarani vai contar aí pro ano que vem. Maravilha. Só para fechar aqui, eu falei de aposta agora há pouco e o Pedro manda o seguinte, ó, se apostar sem contratar gastando pouco, você tem menos chance. E se você contrata gastando mais, você tem mais chance. É isso, essa é a lógica até das apostas esportivas. Já tem mais informações aqui na nossa área, agora são 12h03. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais. Aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então chama o cimento Montes Claros Ultra Forte. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Prime Pasta e Prime Sushi, na Avenida Coronel Quirino 999, no Cambuí. Celebre todas as conquistas de 2021 conosco. Faça já sua reserva. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Campinas.impactoprime.com.br. Tem uma frase do romancista e poeta francês Victor Hugo que é brilhante, robusta e substancial. O futuro tem muitos nomes. Para o fraco é inatingível. Para o temeroso é o desconhecido. Para o bravo é uma oportunidade. Se você quiser seguir novos caminhos, terá que deixar os antigos caminhos. Fazer do impossível se transformar em possível. A perseverança compensa e muito. É quando os sonhos se tornam realidade. Feliz 2022 com muitas realizações. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. O Iga Atacado está em clima de Natal. Produtos e ofertas imperdíveis para suas festas de final de ano. Energético Hype, sabores 250ml, 3,79. Arroz saboroso 5 quilos, 14,98. Frango Natalis temperado, 9,98. Sabonete Francis, clássico 90 gramas, 1,69. Ofertas válidas até segunda-feira, 27 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, é claro que a grande novidade do final de semana foi a compra de Ronaldo Fenômeno dos 90% dos direitos e ações da SAF, Sociedade Anônimica do Futebol do Cruzeiro, justamente
confirmando a sua presença no aniversário do Cruzeiro, onde ele será oficialmente apresentado como um dos homens fortes do futebol. 400 milhões de reais para pagamento de dívidas do Cruzeiro e também investimento no futebol. A grande promessa de um Cruzeiro forte na Série B para colocar o Cruzeiro, que está há 2 anos na Série B, novamente na primeira divisão. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos falar da Ponte Preta e só aqui justificando, né? Antônio Lupe está de férias aí, volta em janeiro de 2022 com energias recarregadas, abastecidas. E nessas 2 semanas finais aqui de dezembro, estarei trazendo também, além de apresentar a nossa área, informações da Ponte Preta, que anunciou na sexta-feira a sua primeira contratação para 2022, Moisés Ribeiro. Depois de 6 temporadas vestindo a camisa da Chapecoense, o Moisés Ribeiro é o primeiro reforço confirmado pela Ponte. E, claro, numa gestão de Marco Antônio Berlim, o primeiro reforço não seria outro senão um volante. Então, Moisés Ribeiro chega com um contrato de uma temporada para a Macaca. Foi uma indicação também do Gilson Kleina, que trabalhou com Moisés Ribeiro. O Leonaldi e o André Luiz estão mantidos no elenco. Marco Júnior, muito próximo de renovar o seu contrato com a Macaca, inclusive com a possibilidade de assinar em definitivo com a Ponte, já que ele não deve renovar com São Paulo. O Luiz Fabiano foi muito importante nessa negociação com o Marco Júnior. Deve ser oficializado aí um novo contrato. E mais 2 volantes estão próximos do anúncio. Matheus Jesus, jogador do Corinthians, e Thiaguinho, também do Corinthians, os 2 volantes próximos. O Matheus Jesus já teria, inclusive, dito aos seus amigos, aos seus familiares, que estará de volta ao futebol campineiro em 2022, a partir de janeiro, voltando a trabalhar com o Gilson Kleina. E o Thiaguinho tem a proposta da Ponte e tem também a proposta do Sport. O Thiaguinho entende que o Campeonato Paulista é mais atraente, mais atrativo para a carreira dele, até para tentar dar a volta por cima e ser revalorizado no Corinthians, mas o Sport está puxando o Thiaguinho, tentando seduzi-lo com a garantia que ele vai ter mais minutos dentro de campo. Então, tem ainda essa concorrência, mas a tendência é que, além do Moisés Ribeiro, a Ponte anuncie nas próximas horas a renovação do Marco Júnior e as contratações do Matheus Jesus e também do Thiaguinho. Ou seja, CH, o primeiro setor que ficará pronto na Ponte Preta para 2022 é justamente o setor dos volantes. Provavelmente serão estes os nomes aí para o setor do técnico Gilson Kleina a partir do Campeonato Paulista, CH. Previsível, né? É a maneira, o conceito da presidência, não sei se é do Gilson, mas acredito que seja também. Eles estão tentando fechar algumas oportunidades, são jogadores interessantes, não é? Eu já já disse o que eu penso sobre o Matheus Jesus, a discussão não é técnica, mas é a Ponte que está apostando e é uma decisão, escolha da Ponte, e eu respeito isso, mas quando eu faço e quando falo sobre, eu tenho que expor o meu pensamento. Eu acho que é muito risco. De qualquer maneira, ele sabe jogar futebol. O Moisés da Chapecoense é um bom jogador, esse realmente tem muita característica daquilo que o Berlim tem falado, né? O DNA da Ponte será, a partir de 1º de janeiro, um time muito aguerrido. E esse Moisés é um jogador que eu tenho a impressão, tudo isso é teórico, que vem sendo contratado para ser titular. Então, vamos ver, né? Tem muita coisa para acontecer, tem que chegar, tem que treinar, tem que se adaptar, tem que encaixar no time. Não sei qual será ou quais serão os parceiros dele de meio campo. De qualquer maneira, já tem um sentido, e o sentido a gente já conhece. Eu tenho que colocar a respeito do ataque. A grande preocupação da Ponte foi nesse ano e será no ano que vem a questão dos atacantes. A Ponte faz muito tempo, com exceção do Moisés, que não acerta o pé em relação às escolhas de homens de frente. Eu tenho certeza disso, né? Apesar de muita especulação, essa coisa toda, mas o Josiel, que fez uma última partida muito boa, ele não é a solução dos problemas da Ponte. É muito pouco. Falta muita gente na frente. 4 a 5 jogadores, na minha modesta opinião. De qualquer maneira, tem que ter paciência. O time está sendo montado, os homens estão trabalhando. O mercado para atacante é muito aquecido.
E vamos ver, né? De repente eles tiram aí um coelho, 2 ou 3 da cartola e a Ponte começa a montar um time mais interessante. Por enquanto, ainda são poucas as novidades, mas as poucas que nós temos aí são interessantes. Júlio. Eu vou até falar sobre o Josiel na sequência. Tem aí uma novidade em relação ao Josiel. Mas só para fechar aí a discussão dos volantes, né? A Ponte provavelmente começa a temporada com André Luiz, Marco Júnior, que ainda não está confirmado, Leonaldi, já está confirmado, Matheus Jesus, que será confirmado, Moisés Ribeiro, já anunciado, Thiaguinho, que deve ser confirmado, ou seja, 6 volantes. Justamente uma ideia, como gosta de trabalhar o Kleina, né? Aquela campanha da Ponte contra... na reta final do Campeonato Paulista de 2017, o Kleina jogava com 3 volantes. Em determinados momentos, aí sempre que ele pôde, ele optou por esse sistema também de 3 volantes. Então a tendência é que, como o Kleina e o Eberlin são 2 adeptos aos sistemas de 3 volantes, eles estão recheando já o elenco com jogadores diferentes, mas da mesma posição. E sobre o Josiel, o Lupe trouxe na semana passada, inclusive, que a Ponte sempre aposta na virada de temporada em algum jogador que estava em baixa, mas de repente pode ressurgir. Foi assim com o Moisés, né? O Moisés em 2020 oscilou muito. E aí ele teve aquele grande jogo contra o Figueirense e deu muito certo em 2022. Esse jogador, a diretoria, de repente, cogita ser o Josiel. Ainda não se tem uma confiança muito grande que o Josiel pode render com a camisa da Ponte, mas pelo custo, existe de fato a possibilidade dele prorrogar o empréstimo dele. Foram 13 jogos com a camisa da Ponte. Isso, se a gente olha para a estatística dele, CH, ele tem 1 gol e 1 assistência. E esses 2 feitos foram justamente no jogo contra o Coritiba, que foi o último jogo, ou seja, ele teve um grande jogo com a camisa da Ponte, que foi justamente o último jogo. Mas o custo baixo do Josiel tem feito a Ponte cogitar ele ser um jogador aí, pelo menos, para completar o elenco em 2022. Você sabe que eu considero muito, a gente está todo dia junto aqui, a parte estatística de tudo que é jogador. Eu acho extremamente importante, histórico de contusões, tudo isso faz parte do pacote para análise de um jogador, se você escolhe ou não, se você continua, dispensa. Mas eu ainda não abandonei, eu acho que tem muita gente que não abandonou ainda. Não é empirismo, mas na maneira que o cara joga, como ele se posiciona, como ele bate na bola. E o Josiel, eu posso até me enganar, não sou dono da verdade, mas ele não tem muita intimidade com a esférica, não tem. Ele é muito dedicado, essa coisa toda, mas toda hora... Eu tô falando daquilo que eu assisti, tá? Daquilo que eu assisti eu não gostei. A última partida não pode ser embasamento, mas é a Ponte que escolhe. Se de repente o treinador acha que ele tem potencial, porque eu não assisto o treino, né? De repente o rapaz aí, que não é, ele não é muito velho, né? Ele tem pouca idade, não é isso, Júlio? Eu não tenho... Sim, José é muito novo, Então isso pode pesar muito, mas no que eu vi até agora não recomenda. Pode ficar no elenco, de repente o Gilson vai fazer um trabalho especial com o rapaz e vale, porque a gente sabe que não tem dinheiro, essa coisa toda. Agora, você tem que ter a tropa de choque, né, Júlio? Nós estamos falando aqui primeiro da tropa de choque, que são os titulares. Então, você tem que começar com umas cartas um pouco mais pesadas, né? Com jogadores assim, não precisa ser famoso, mas uns caras como o Moisés aí no meu campo, um cara mais, né? Um cara pesado, experiente, você sabe, já viu o cara jogando, o cara tem um currículo na Chape. Então, é isso que eu espero, porque... A Ponte sofreu demais no ataque, Júlio. Demais. Eu acho muito pouco depender só do Moisés. Muito pouco. Você vê que o Rodrigão não deu conta? A Ponte terminou com um garoto o campeonato. Não pode ser assim. Time de futebol, para ter sucesso num campeonato como a Série B, tem que ter um goleiro sem discussão, um back, pelo menos dos 2, sem discussão, um no meio campo que seja o dono mesmo da posição e pelo menos 1 ou 2 atacantes. Senão não dá conta. O campeonato é muito complicado. Mas vamos ver, tem que deixar o pessoal trabalhar, Júlio. Eu não estou preocupado não, apesar de achar que está atrasado, mas tem a transição da diretoria. Não adianta ficar exigindo tudo em 15 dias que os caras não vão fazer.
não vão conseguir contratar todo mundo que precisa. Vai ficar a maioria das decisões para o início de janeiro. E eu acho que é absolutamente compreensível. Perfeito. O Josiel tem 22 anos, só para não deixar a informação vaga. E um abraço aqui para a dona Carmen, que está dizendo que tem o Igor Maduro também, outro volante. E um abração aqui para o Marcelo Pimentel, que está dizendo que o mercado não favorece os times do interior nesse momento. Os empresários têm buscado os times com mais vitrine. Bom, já, mais informações da Ponte Preta aqui também no Nossa Área. Agora são 12 horas e 20 minutos. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, amigos da Bandeirantes, eu quero falar agora da Campinas Celulares. O seu celular molhou, quebrou, trincou? A Campinas Celulares consertou. É a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Se o seu aparelho precisa de reparos, eles resolvem para você. E tem também acessórios eletrônicos para smartphones, tablets e muito mais. Em Campinas, no Cambuí, no Supermercado Enxuto, no Campinas Shopping, no Shopping Dom Pedro, no Dalben Barão Geraldo, Dalben Mansões Santo Antônio, Dalben Valinhos, no centro de Indaiatuba e também no centro de Sumaré. Em Sorocaba, no Iguatemi Esplanada e também no Shopping Cidade. Em Mogi Guaçu, no Shopping Buriti. Em Limeira, no Limeira Shopping. Bragança Paulista, no Shopping Garden Bragança. Em São João da Boa Vista, no Boulevard Vista. E também em Tupéva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares você também, a partir de R$100 mil, com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Celulares Franquias. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopesas.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Tem rede balançando. É bola autorizado, vai pra bola, Felipe Albuquerque, pé direito, bateu, é gol! Gol da Ponte! Na marca de 44 minutos passados o segundo tempo, bola parada, Felipe Albuquerque partiu, foi pra bola, pé direito, uma paulada, a bola passou pela barreira e pelo alto, entrou na esquerda, foi bater lá dentro, no fundo do gol e fez o golaço no Majestoso, golaço de falta, uma batida perfeita de Felipe Albuquerque, perna direita para fazer a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, espetacular, a Ponte vencia, tomou um empate, a virada, foi buscar a vitória em cima do Sampaio Correia até aqui, juntando mente e coração, reunião de sentimento
sentimentos e entusiasmo. Um grupo de homens na luta, na batalha, na coragem, na raça. Manda a bola pro fundo do gol. Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque, Felipe Albuquerque, Felipe Albuquerque, Felipe Albuquerque, Felipe Albuquerque, Felipe Albuquerque, camisa 2. Ele, o autor do gol. Ponte Preta outra vez na frente, dali Ponte Preta, dali Macaca, examada Ponte Preta, Ponte Preta 3, Sampaio Correia 2, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Que noite dos laterais da Macaca, primeiro Rafael Santos e agora mais um golaço de falta do Felipe Albuquerque. A bola pegou na veia, sem chances para o Luiz Daniel. O Albuquerque tirou a bola até da barreira e ele marca o primeiro gol dele na temporada com a camisa da Ponte. O terceiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 3, Sampaio Correia 2. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa Montes Claros sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aos destaques finais aqui no Nossa Área. Começamos com Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio Nascimento, só lembrando que Diogo Matheus renovou o contrato com o Guarani. O antigo contrato era somente para a disputa do Campeonato Paulista e agora vai até o final da próxima temporada. Sobre reforços, o zagueiro Léo Santos está na mira da diretoria do Guarani, que deve negociar o zagueiro Ian Carlo. O jogador tem como destino o 15 de Piracicaba.
E a Ponte Preta deve anunciar a qualquer momento a contratação de Matheus Jesus, empréstimo junto ao time do Corinthians. Na última sexta-feira, Moisés Ribeiro foi confirmado como primeiro reforço da Macaca para 2022. Vem aí o Nossa Área Nacional, comando de Elias Júnior. A Bandeirantes volta com a equipe de Carlos Batista, às 5 horas, com Bandeirantes Esportiva. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elias Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de